história é essa? Não é uma história essa Porchat, meu amigo Igor Siqueira, boa tarde, mas o que está acontecendo com o novo posicionamento do Gabriel? Ele quer mudar de posição? Muito boa tarde, amigos que estão aqui no De Primeira com a gente hoje. Não esperava de você menos do que esse gancho com o Rio citado pelo Bruno Andrade para fazer a ponte com nós cariocas que estamos aqui participando ao vivo do De Primeira, a galera que está assistindo também, boa tarde para todo mundo. Amigos, é realmente um cenário diferente aí, nós vamos por partes aqui, porque realmente esse foi o assunto que mais palpitou ali, além, obviamente, claro, da vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Fluminense. É um contexto de concorrência aberta, que o próprio Gabigol se colocou nessa situação aí, ao fazer o pedido para o técnico Vitor Pereira de não atuar mais da maneira com a qual ele vinha jogando no esquema atual do Flamengo. Ele quer jogar como centroavante, quer jogar como atacante, como o Gabigol, o homem mais próximo do gol no ataque do Flamengo, e esse foi o cenário apresentado por ele numa conversa ao treinador, que se refletiu na escalação do jogo de sábado à noite, da primeiro jogo da final, aqui do estadual contra o Fluminense. Como é que a diretoria do Flamengo está vendo isso tudo? Esse é o assunto principal que a gente vai trazer aqui para você neste momento, que a matéria está no ar agora, entrou agora meio-dia no nosso UOL Esporte. Momento de cautela na visão da diretoria do Flamengo, esperar para ver, porque a amostragem ainda é muito pequena. É um jogo, é um contexto inicial dessa transformação e dessa retomada de concorrência do Pedro com o Gabigol. Era uma situação que estava equacionada desde o Dorival Júnior, e agora o Dorival se coloca como um concorrente direto do Pedro, ele rejeitando aí essa alternativa tática que o Vitor Pereira tinha proposto para ele, tinha utilizado o Gabigol nos primeiros jogos da temporada, ou melhor, desde que esse esquema de 3 zagueiros, esse 3-6-1, foi implantado no Flamengo. E aí, na visão da diretoria, pelo que a gente conseguiu apurar ainda naquele pós-jogo, né, é de calma, vamos esperar para ver, porque não necessariamente esse ajuste tático dos dois fora, um no time e outro fora do time, né, dos dois como incompatíveis, ele pode ser, vamos dizer assim, ficar para sempre, né? Não pode, talvez ele seja alterado, ajustado aí ao longo dos próximos dias, dos próximos jogos, aí, dependendo do que o Vitor Pereira encarar e interpretar para cada jogo em questão. E por isso a diretoria do Flamengo não vai se meter nessa conversa, nessa discussão. Os dois lados aí, tanto o técnico quanto o Gabigol, saíram dizendo que a conversa foi tranquila, né? Todo mundo se pronunciou, inclusive, coisa que não é muito comum nas zonas mistas do Flamengo, né? Assim, tanto o técnico quanto o Gabigol foram colocados para falar sobre o assunto em questão, sabendo da tensão que isso poderia gerar. Então, todo mundo deu o seu lado da história, a sua versão. Gabigol veio falar com a gente depois do jogo, e o Vitor Pereira, como de costume, fez a sua ponderação lá sobre o assunto na coletiva. Então, a diretoria não vai se meter, a diretoria acha que esse ajuste pode ser que os dois acabem jogando juntos, né? Como foi na reta final da partida, que esse ajuste tático um pouco prejudicado, né? Essa visão de como eles se comportaram, ficou um pouco prejudicado pelo contexto do jogo, que o Fluminense já estava com um homem a menos, então o Vitor Pereira colocou o Gabigol e o Pedro juntos ali numa reta final, fazendo com que os dois ficassem mais centralizados, mas era uma situação que pareceu emergencial ali. Então a diretoria vai esperar para ver como é que vai se desenrolar isso tudo, não vai se meter na escalação do treinador, né? Isso é a premissa básica aí, mas acha que é muito precoce ainda para tomar conclusões, então está adotando cautela e calma para ver como é que vai ser o desenrolar aí dessa relação entre Gabigol e o seu treinador, considerando também o papel do Gabigol na relação com o Pedro também, né? E agora os papéis se invertendo aí, porque o Pedro, que foi muito tempo reserva do Gabigol, aí apareceu o Dorival para encaixar os dois ali perfeitamente, o time saiu campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, agora volta esse dilema ao Flamengo, como encaixar o Gabigol. Por enquanto, a diretoria não vai se meter nessa treta aí, para deixar o pessoal da área técnica se resolver entre si. Para quem talvez não tenha visto a final do Carioca entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, o Vitor Pereira surpreendeu na escalação, colocou o Gabi no banco, o Pedro saiu de titular, o Pedro faz um dos gols, o nome do jogo é o Ayrton Lucas, que faz o primeiro gol, dá assistência para o Pedro e gera a expulsão do Samuel Xavier, mas o Gabi entra no segundo tempo da partida, por isso toda essa situação na zona mista que o nosso Igor Siqueira acabou de descrever. Agora, o que parecia ter sido sanado com o Dorival Júnior quando ele chegou e colocou os dois para jogar e deu super certo no ano passado, volta a virar uma questão, então, no Flamengo, Igor Siqueira? É verdade. Renato Maurício Prado, nosso colega, também falou bastante sobre o assunto aí no fim de semana, nos nossos programas, nas nossas lives aí pós-partida, mas realmente é esse o contexto. E o interessante é que não é por uma iniciativa do treinador, é por a iniciativa do jogador. Então, o Gabigol que se manifestou foi o Vitor Pereira procurá-lo para fazer essa ponderação, não estava satisfeito com uma função
e aí tentar usar o tactiquez aqui, né? O Flamengo tá jogando, né, nesse 3-6-1, para que os alas avancem bastante, né? O Varela pela direita e o próprio Ayrton Lucas, que você mencionou, pelo lado esquerdo. E aí isso faz com que os atacantes ou os meias mais próximos do centroavante, que é o Pedro, eles, além de atuarem numa faixa mais central do campo, eles têm que voltar bastante para fazer pressão, marcação e tal. Isso acaba fazendo com que eles fiquem mais distantes da área. Enfim, essa aproximação não está tão fácil assim, né, no contexto do jogo ali, dos espaços também. Então, quem acaba tendo mais liberdade por vezes para fazer esse avanço e chegar mais perto, mais ao fundo, mais perto do gol e mais ao fundo, acabam sendo os alas, que é um caso Varela, que eu mencionei, o próprio Ayrton Lucas. Por isso que o Ayrton Lucas teve a liberdade também, além da falha defensiva do Fluminense, de aparecer num contexto que propiciasse a ele a chance de fazer o primeiro gol do Flamengo na final do estadual. Então o Gabigol está desconfortável com a solução que foi encontrada pelo Vitor Pereira, e agora saber como é que ele vai lidar com isso nessa concorrência mais direta com o Pedro, que o Pedro atropelou, né, nessa questão aí em termos de desempenho, tá muito bem na temporada mais uma vez, foi para a Copa do Mundo, ganhou uma concorrência ali também que tinha o Gabigol no contexto, né, da preferência do Tite ali para estar na seleção brasileira. Então os dois agora o Gabigol se coloca como um concorrente, um rival direto do Pedro, nessa disputa por espaço aí no ataque do Flamengo, enfim, nesse contexto ofensivo, que ainda tem o Arrascaeta para voltar mais lá adiante, mas enfim, quem ganha com isso tudo nesse momento é o Everton Cebolinha, né, que foi titular ao lado do Matheus França, mas enfim, a gente sabe que ali no Matheus e o Arrascaeta voltando, dá para imaginar um desenho de Flamengo com Cebolinha, Arrascaeta